eu sou a Gabi Xavier e você sabia que Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba tinha uma história completamente diferente? Que o protagonista não era nenhum Kamado, Tanjiro, nada dessa história dele com a Nezuko era muito mais sombrio? Então, tô aqui pra te contar a história original de Demon Slayer, aquela que foi enviada pra revista e precisou ser um pouquinho modificada e você não encontra em lugar nenhum da internet. Vem comigo pra entender como nasceu Kimetsu no Yaiba, com um protagonista que eu diria que era uma mistura de Tomioka com Hyakimaru de Dororo, uma coisa bem mais sofrida, caótica, nem um pouquinho kawaii e definitivamente com nada de comédia. Depois no final você me fala se você prefere a versão atual, mas vamos conhecer então como surgiu, como era Demon Slayer no começo. E se você é fã de Demon Slayer, não esquece de conferir no link aqui embaixo as estampas da minha lojinha, como esta camiseta que eu estou utilizando, ou várias outras de Kimetsu e outros animes e mangás, loja.com.br/Gabi-Xavier, estampas que você só encontra aqui ou no link para a Europa, caso você more fora do Brasil também, loja.pt/Gabi-Xavier. Kimetsu no Yaiba é uma história escrita, criada por Koyoharu Gotoji, essa mangaka que é muito jovem, estava em busca da sua história de estreia que fizesse sucesso, que conseguisse um espaço numa revista, só que antes disso ela lançou um one-shot, uma história curtinha que foi inclusive premiada. Essa sim você encontra na internet, ela já tem referências e inspirações para o universo de Kimetsu, mas não foi essa história que foi submetida para a editora para lançar Demon Slayer depois. Na verdade, essa história que você encontra por aí, o one shot, ela é chamada de Kagarigari e ela realmente conta de um universo em que existiam os Onis, que eram uma espécie de vampiro com um demônio misturado, e eles atacavam pessoas. Tem até um protótipo de Muzan ali, com direito ao chapéuzinho e tudo, mas um design bem diferente. E também já existiam personagens como a Tamayo, junto do Yushiro, só que era tudo muito pouco desenvolvido, porque era um one shot. A Gotoji, ela tentou, junto do seu editor, emplacar um lançamento serializado, ou seja, lançado periodicamente, com início, meio e fim, mais desenvolvido, e ela tentou algumas outras histórias que não eram aceitas, nenhuma dava certo. Até que, depois de ser negada mais uma vez, ela decidiu que se até 2015 ela não conseguisse lançar a sua história serializada, ela ia desistir de vez. E o seu editor sugeriu, por que não criar alguma coisa já utilizando aquele universo de Kagarigari que fez sucesso, né? Daquela história que tinha os Onis e um pseudo-Muzan, e foi isso que ela fez. Só que a história também tinha um outro personagem que virou o protagonista e que não tinha nada a ver com os Kamado, e assim nasceu Kisatsu no Nagare, a história deste personagem, o Nagare, que abre o primeiro capítulo de 3 que contam essa história jamais vista em Demon Slayer. Se a gente olhar aqui nessa revelação, né, dos capítulos no fanbook, a gente vê que os traços são muito mais precários, então eu não tenho como, por exemplo, rechear este vídeo de imagens, como eu disse, não está pela internet, mas porque foi um arquivo, né, uma entrega para a editora aprovar ou não aquela história. E essa história começava com um personagem que surgia no meio de uma vila, cheio de lendas, de Onis, criaturas que atacavam, porém a polícia jamais confirmava. Fosse como fosse, eles eram lendas completamente desconhecidos para algumas pessoas e faziam vítima atrás de vítima. E no meio deste contexto, surge um cara ali com o rosto completamente cheio de cicatrizes. Como eu disse, o design me lembra um pouquinho de longe, em cabelo, em olhar, em expressão, o que a gente tem hoje em Demon Slayer do Gyu Tomioka, o nosso pilar da água, mas o rosto desfigurado, uma cicatriz que vai de fora a fora, inclusive em cima dos seus olhos. Para piorar ou para acrescentar nessa visão, ele não tinha um braço e ele não tinha duas pernas. Parte das duas pernas eram ali preenchidas com uma prótese que pareciam pedaços de bambu, e apesar das próteses, ele se locomovia como um vento. Ele passava pelas pessoas, chamava a atenção porque estava carregando uma espada, o que não poderia acontecer, mas autoridades, ninguém conseguia alcançá-lo porque ele sumia num instante. Com uma leveza, uma agilidade, uma destreza, ele desaparecia porque ele estava indo para um local muito específico, ele estava indo atrás de um demônio, um Oni. Um Oni que naquele mesmo momento estava devorando de forma cruel uma família inteira. Ele já tinha devorado os pais na frente das crianças e estava partindo para devorar mais um pezinho, o pé dessa vez de uma das crianças, quando chega Nagare. Este personagem que é o protagonista dessa história que deu origem a Demon Slayer diretamente. Ele tinha cheiro de humano,
Ele tinha características de alguém completamente acabado, não parecia demonstrar qualquer perigo, o Oni não teve medo, mas num segundo ele foi derrotado. A cabeça saiu rolando e, sem perceber, entendeu o que estava acontecendo, seu corpo começou a se deteriorar. Essa foi, pelo que a gente entende nessa história, a primeira vez, a primeira aniquilação sozinho deste personagem, do Nagaré, e aí que a gente volta num flashback para entender quem é ele. Porque essa sua missão estava sendo observada por outra pessoa, que comenta inclusive o quanto o grande e experiente Banda diz que este personagem, ele jamais poderia ser derrotado, ele era incrível, apesar dos pesares e de ser cego. Sim, ele não enxergava. Como que ele ficou assim? É o que a gente volta e entende. O Nagaré, ele era uma criança muito fraquinha, mirradinho, menor dos seus irmãos. Ele veio da miséria e, por ser muito mais fraco, ele também não conseguia trabalhar, produzir, ser útil. E aí ele foi abandonado. Ele foi encontrado pelo Banda, um dos treinadores que treinava, então, crianças para se tornarem parte do Ksatsutai, que era o grupo de exterminadores de Onis neste universo. E o Banda o encontra ainda esperando pela mãe. O Nagaré acreditava que os pais ainda voltariam, e não, ele estava com frio, com fome, sozinho, poderia morrer de inanição ou simplesmente engolido por um Oni. E é aí que este cara, o Banda, faz um convite. Você quer ser mais forte? Você está disposto a passar por um grande sofrimento para se tornar alguém forte, muito mais do que hoje? E finalmente aceitando que seus pais não voltariam, que ele foi abandonado porque foi considerado fraco, inútil, ele deseja sim ser o mais forte do mundo. E assim ele tenta. A gente vê que tem um pulo do tempo, foi um compacto de capítulos, geralmente é assim rapidinho para apresentar para a editora, mas ele treinou com o Banda e ele ficou muito mais forte. Ainda tinha os olhos, os braços, as pernas, tudo certinho. Mas o que acontece 10 anos depois? Ele vai para a prova de seleção, que também existia nesse universo, mas com consequências que aqui foram bem drásticas. Em Kisatsu no Nagaré, ou A Origem de Demon Slayer, as crianças, quer dizer, as pessoas que geralmente se tornavam os exterminadores eram sempre ou quase sempre crianças órfãs, que foram abandonadas, que não tinham família, que não tinham qualquer futuro promissor e treinavam para tentar lutar contra os Onis. Mas essa era uma prova que, assim como no anime, ou pior que no anime, era muito cruel. Eles precisavam ficar na montanha repleta de Onis sozinhos por 7 noites e sobreviver após isso e saírem de lá vivos depois disso. E o Nagaré no começo até que estava se virando, ou pelo menos estava vivo, quando ele encontra um garoto praticamente morto, ferido no chão, sozinho, sangrando, com medo, dizendo que só sobreviveu porque na hora que ele ia ser assassinado, amanheceu e o Oni foi embora, e que ele com certeza morreria na próxima noite. Mas o Nagaré estaria disposto a ajudá-lo. Quando de repente surge uma menina que me lembrou muito em design, com certeza inspirou depois o que a gente teria da Kanao, mas aqui muito mais fria, nem um pouco doce, nem um pouco altruísta. Ela revela que inclusive estava vendo este garoto ser praticamente devorado e nada fez, porque era uma prova de seleção. Você já vê que o ambiente deste universo era muito mais mórbido. Porém, Nagaré, o nosso protagonista ainda inteirinho, mas muito jovem e inexperiente, ele promete para aquele garoto que estava tentando ser um exterminador porque perdeu a família toda, irmãos e pais, para Onis, que ele não seria devorado. Pelo menos, mesmo que morto, ele retiraria o seu corpo para que ele não se tornasse parte, ele mesmo, de um demônio. E o Nagaré lutou. Por todas as noites que faltavam, ele lutou, mas ele era jovem, ele era solitário e tinha um adendo. A menina fria e calculista, que parecia a Kanao, ela comentou o quanto o sangue daquele garoto, ele parecia ser mais atrativo para os Onis. É o que hoje a gente vê que é uma característica de algumas poucas pessoas que têm um sangue mais apetitoso mesmo, que deixa os demônios quase bêbados. O sangue que, por exemplo, o Pilar do Vento em Demon Slayer tem, e aquele garoto também tinha. Então imaginem que na prova de seleção, ficar perto daquele garoto era ficar perto de uma isca perfeita. O Nagaré lutou, 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 até que impediu esse garoto de ser completamente devorado. A promessa dele aconteceu, mas para isso ele perdeu as 2 pernas devoradas, ele perdeu um braço
e ele ficou cego. Ele termina a prova sangrando muito, o rosto dilacerado, e eles só conseguem passar não é porque eles sobreviveram depois de 7 noites, não. É porque eles foram se arrastando, sem enxergar, inclusive, o Nagaré, por entre as glicínias, tentando achar o caminho certo para chegarem nos avaliadores e, enfim, passarem na prova de seleção final. Ele passou, mas todo mundo olhou aquela cena e falou, ele vai morrer. Não tem como ele sobreviver, assim como todos os outros que o tal Banda treinou. Mas o garoto, ele não permite que culpem o Banda. Ele que foi inexperiente, ele que não conseguiu, mas ele sobreviveria sem dúvidas e passaria por aquilo e não se transformaria em Oni como alguns tinham medo porque estava com ferida aberta e podia morrer. Não, ele sobreviveria contra todas as expectativas e ele seria um exterminador. E isso acontece. A gente tem de novo um pulo no tempo e vemos que ele ganhou próteses que foram feitas por várias pessoas, conforme é dito no capítulo, próteses de bambu, mas que eram silenciosas, e ele também, claro, tinha habilidades para usá-las de maneira silenciosa, rápida e eficaz. Mesmo sem um braço, ele empunhava sua espada, que neste universo também era uma Nichirin. Ele tinha aprendido as técnicas com o Banda, e ele também passou a se chamar Nagaré Banda, ou seja, ele de certa forma foi adotado e se considerava a família desse seu treinador. E aquele primeiro capítulo foi a sua primeira missão, pelo que a gente entendeu, e depois tem mais 2 momentos de 2 missões sucessivas dele. Ele é sério, frio, calado, bem o estilo do Tomioka, me lembra bastante, como eu disse também, o Hyakumaru, mas ele escuta, ele fala, ele interage quando necessário, e a segunda missão que a gente vê ele completar foi para salvar 2 garotinhos que estavam subindo a montanha, já anoitecendo, para levar algo que a sua mãe doente precisava. Os garotos, isso é o máximo, né, de humor, mas de descontração que a gente tem nesses capítulos, porque os garotos irmãozinhos, eles interagem de uma maneira um pouquinho mais extravagante, descontraída, mas assim, só falam mais que o protagonista Nagaré, e eles, claro, são atacados por um Oni, que primeiro se passou por uma senhora, uma mulher qualquer com uma capa tampando o seu corpo, e esta Oni, por acaso, me lembrou também o design e o estilo de ataque que depois seria o da Daki. Então a gente vê que o universo, para além da One Shot, né, já ter muitas inspirações que trouxeram hoje para Demon Slayer, também teve inspiração de design, de personagens que foram colocados na história oficial depois, e esta Oni, ela também é derrotada pelo Nagaré, de maneira rápida, são poucas páginas, como eu disse, era só o piloto, o protótipo. E o Nagaré, mesmo que frio e com poucas palavras, ele era delicado, ele cuida dos meninos, dos ferimentos, ele dá dicas, ele garante que eles fiquem a salvo, e na terceira missão, que só começa no terceiro capítulo que a gente tem aqui, o que foi entregue para a editora inclusive, ele vai para algo que seria a missão do Tanjiro, que ele vai atrás, investigar meninas que estavam sendo sequestradas, desaparecendo, um provável Oni envolvido, um Oni das sombras. Então, é exatamente isso que acontece neste capítulo 3. O Nagaré, ele vai investigar numa cidade em que as meninas estavam sendo sequestradas, no mesmo padrão, de mesma idade, mesmas características, e os ataques aconteciam mesmo quando a pessoa estava lá guardando o quarto da menina, ela sumia do nada, porque o Oni, ele surgia das sombras e puxava a menina para um outro universo, não, para uma outra dimensão. Exatamente o ataque que depois a gente veria na versão do anime de Kimetsu no Yaiba. Só que neste caso, a gente só vê o Nagaré chegando na cidade, tomando ciência dos fatos, sendo ajudado por uma família que tem o símbolo das glicínias na porta, que é o mesmo mecanismo que também acontece definitivamente em Kimetsu no Yaiba, que são famílias que foram salvas em certo momento por alguém dos exterminadores, eles se tornam aliados, ainda que não combatentes, e o capítulo acaba aqui. Kisatsu no Nagaré, a história do Nagaré acaba exatamente no começo de mais uma nova missão dele, sem mais. E aí eles apresentaram isso pra editora e não quiseram. Mas como é que Demon Slayer então foi baseado e continuou a partir disso? Porque uma modificação muito importante foi feita. Por que a editora não quis? Eles falaram que este universo era muito duro, que esse protagonista era muito calado, a história não ia durar tanto com esse cara tão seco. E aí o editor da Gotoge perguntou, você não tem alguém um pouquinho mais divertido, diferente, mais leve? E ela falou, até tem um personagem lá, mas eu não sei se ele é interessante. É um garoto que cresceu trabalhando com carvão e ele se torna exterminador para trazer a irmãzinha Oni de volta para a humanidade. O editor falou, é isso, a mina de ouro tá aí, e a história foi remontada em cima da história dos Kamado, com Tanjiro, Nezuko e o que a gente viu a partir de Demon Slayer, com vários elementos tanto da One Shot como também dessa história que foi diretamente a inspiração para a aceitação de Demon Slayer e enfim
temos Kimetsu no Yaiba como é hoje. Eu acredito que o Nagaré, que foi cortado de certa maneira, ele deu inspiração pro design, pelo menos, e personalidade do Gyu, com uma história diferente, óbvio, mas eu acho que não tinha como o Nagaré permanecer, apesar de eu gostar bastante do estereótipo do personagem, não só porque ele foi negado na versão original, mas porque ele já era a história de superação absoluta. Então, de certa maneira, se ele ficasse como era, junto dos Kamado, seria um conflito de ideias, um conflito de protagonismo, então não dava pra colocar este personagem exatamente assim na história. Por isso que eu acho que ele deu inspiração para outro e o universo se moldou em cima dos Kamado e em cima das ideias que já existiam, mas ficou um tom bem diferente. Provavelmente muito mais comercial, provavelmente deu muito mais certo com um quarteto, cheio de interação, cheia de comédia, mas me conta você. Você sabia dessa história original? Você preferia que eu tivesse seguido aquele caminho ou é perfeito assim como foi? Entendam que, aparentemente, Tanjiro e Nezuko existiriam, só não com o protagonismo. Me contem o que vocês acharam e se vocês gostam de mais vídeos como esse, já se inscrevam no canal e espero todos vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!